Beleza, pessoal? Começando mais um vídeo aqui. E essa vez a gente vai falar sobre um ponto, tá? Sobre o R3. RIM3. Tai Chi. Beleza, pessoal? A gente vai falar sobre o ponto R3 hoje. Beleza? Você tá bonito de barba, hein, ó? Tô parecendo com alguém aqui? Não sei. Uma cópia? Tô parecendo mais o Enéas, né? Tá parecendo Enéas. Vamos lá, pessoal? Então hoje vamos falar sobre o ponto R3. Ponto muito usado também, né, meu? Qual é a característica do R3? Vou dar a característica dele. Característica principal de R3 é que R3 pertence a um grupo específico de pontos chamado de pontos-fonte. E além disso, no que diz respeito aos pontos 5 movimentos, R3 ele atende ao movimento terra. Sim. Ele é ponto terra de água. E só dentro desse contexto já dá para pensarmos em algumas funções específicas do ponto. Se ele é ponto fonte, o que ele faz? Sozinho. Ele é ponto terra, né? Então, assim, também ele é ponto terra, ele é ponto fonte. Uma da questão do ponto fonte tonifica o yin do órgão? Tonifica o aspecto yin do órgão. Mas dá para a gente ir além disso. Todo ponto fonte ele concentra uma demanda do que nós chamamos de Ti original. Se ele concentra Ti original, então o ponto fonte é muito utilizado para restabelecer a função daquele órgão. Então, essa questão, além da questão yin, ele trabalha também um pouco do yang. Ele trabalha mais a parte yin, porque o órgão é yin, mas também tem essa questão da parte de função do órgão também. O aspecto mais yang. Isso. E além disso, R3 como ponto terra. Quando nós pensamos nos atributos relacionados à terra, terra não remete à harmonia? Sim. Transformação, nutrição. Então ele estimula os aspectos mais funcionais, os aspectos de transformação, ou seja, o yang, e o aspecto mais nutricional, o aspecto yin do órgão. Certo? R3 é um ponto muito usado pela gente aqui na Ibramec, tá? Desde só para você pensar, a gente usa o R3 para dor lombar, a gente usa o R3 para audição, perda de audição, a gente usa o R3 para problema nos ossos, a gente usa o R3 para queda de cabelo. Então, zumbido, surdez, tá? Não tá crescendo barba, a gente usa o R3. E cresce barba. Você agulhou R3 semana passada? Agulhei, você viu? Cresceu rapidinho. Semana aqui, inteira. Tá? Beleza, pessoal? Então o R3, a localização também é muito fácil. Ele está localizado na região medial da perna, logo atrás do maléolo medial. A localização dele é bem simples, ok? Um ponto fácil de localizar e fácil de promover estímulo com agulhamento. E um ponto muito fácil de achar teti também. Também. R3 dá um choque danado. Dá um choque, às vezes, quando você acertou ele direitinho mesmo, o paciente fala, foi para baixo do pé. Aquele choque que corre para a sola do pé. Então, e a gente vai fazer com o R3 combinações de pontos. Certo? Vamos falar a respeito de 12 combinações importantíssimas. Na verdade, não é somente 12 combinações. Dá para extrapolar isso, mas nós vamos abordar as principais, certo? Vamos falar sobre várias combinações. Vamos começar com as combinações sobre R3 e B60. Uma das combinações mais comuns na medicina chinesa. R3 está localizado, maléolo, né? Maléolo medial, logo atrás. E do lado oposto ao R3 tem o B60. R3 região medial, B60 região lateral. Está externamente relacionado, certo? Isso. E a gente coloca muito assim, né? Trabalha até em transfixação, ou pode colocar os dois pontos também. Então, mas, pessoal, o B60 tem até uma historinha, né? Historinha do Monte Kunlun. O nome do B60 é Kunlun. Então, vamos colocar aqui, ó, o Monte Kunlun aqui, ó. Tá? Monte Kunlun, ó. Então, a historinha é a seguinte, lá os chineses falavam o quê? Que o B60, ele é chamado por causa desse monte, mas ele tem uma forte ação no canal da bexiga, tá? Na parte superior. Então, dores de cabeça, hospital,
dor na escápula, tudo isso o B60 vai agir. Combinando com o R3, você pode também trabalhar lombar. Opa! Então R3 combinado com B60 promove analgesia na região lombar. Então é utilizado principalmente para casos de lombalgia. Sim. E olha que legal, quando a gente pensa em B60, de acordo com os 5 movimentos, B60 é ponto fogo. E fogo remete a movimento, a ascensão, hiperatividade. É um ponto que torna o canal da bexiga permeável à energia. E por onde o canal passa, ele trata. Sim. E o B60 é muito usado, como você disse, todo o canal da bexiga pode ser. Toda então, a região das costas. Dor lombar, pode colocar o B60. Agora, assim, qual é o órgão correspondente que a gente pensa na dor lombar? A gente sempre tem que lembrar que a relação órgão e víscera, a relação Bialy, interno e externo, se aplica à teoria de órgãos e vísceras, certo? Ou seja, o órgão tem uma polaridade yin e a víscera tem uma polaridade yang. E os dois estão mutuamente unidos. Bexiga, polaridade yang. Rim, polaridade yin. E no que diz respeito ao rim, a morada do rim é a lombar. Então, R3 com B60, combinação específica para dores lombar. A gente usa muito, né? Acho que todo acupunturista já usou R3 com B60. Te passa isso para os alunos que estão começando agora, a importância que tem de usar o R3 e o B60 ali. E a gente pode extrapolar isso, né? No que diz respeito à teoria de canais e colaterais, R3 e B60 é muito utilizado para condições de lombalgia, mas eu posso utilizar R3 e B60 para promover um efeito regional. Por exemplo, o indivíduo tem um entorse de tornozelo. Sim. R3 e B60. Ou essa questão de inchaço no tornozelo também. Sim. Até tem alguns tratamentos que você pode ter um esporão calcâneo. Exatamente, nesse ponto eu queria chegar. Você direciona para baixo. Para a espícula. Isso. O canal do rim não chega na sola do pé, na face plantar, B60 passa na região lateral. Então é muito utilizado para problemas na região do pé, principalmente esporão calcâneo. Então, pessoal, R3 e B60 foi a primeira combinação. Você viu que dá para fazer várias coisas aí, dá para tratar desde embaixo no pé até parte da cabeça aqui. B60, né? Monte com 1, você trabalha o topo do monte. Ponto fogo. Exato. Viu? Vamos lá, ele regula o excesso do yang também na cabeça, mas aí, hoje é sobre o R3, vamos falar mais sobre o R3. Então, já que você entrou em lombalgia, sim, outra combinação com R3 para tratar lombalgia. Pessoal, momento raciocínio clínico de novo. Dor lombar, você tá com a dor lombar lá, você colocou o R3, o B60. Mas aí, você não pode acrescentar, qual é o ponto de comando da lombar? B40. Então, nós podemos combinar R3, que estimula as funções do rim, e promove a analgesia na região lombar, porque a lombar é a morada dos rins, e B40 é o ponto de comando da região lombar, que direciona energia lá para a lombar. Então mobiliza estagnações, alivia a dor. Então, aí vai lá, você coloca o R3, o B60 e o B40. Tá vendo, pessoal? É muito importante lembrar que o B40 é ponto de comando da lombar. Então aquele vovozinho que tem uma lombalgia, R3, B40 e B60? Sim. E o atleta que desenvolve uma hérnia de disco na altura de L2 e L3, pinça a raiz nervosa, começa a doer? R3, B60 e B40. Lógico, a gente pode acrescentar mais pontos aí, vamos falar. Com certeza. Pessoal, raciocínio clínico não é para ficar só nos 2 pontinhos, vamos implementando. Vamos evoluir isso aí. Vamos evoluir, né? Não vai ficar muito fácil aí. Então assim, ó. Mais uma vez, vamos, pensando na dor lombar de novo, a gente vai falar sobre o R3, falar sobre rim, não tem como a gente não falar de... Bexiga 23. Então lá, tá lá seu paciente lá, você colocou R3, você colocou o B60, tá? Vai ter uma forte ação na lombar aí. Você colocou o ponto de comando da lombar. B40. B40. Mas não tá faltando você colocar alguma coisa... Regional? Regional? Isso. B23. Quando a gente pensa em B23, localização dele, ele está 1,5 lateral
abaixo da borda do processo espinhoso de L2, entre L2 e L3. Um tsui meio lateral. Não é um ponto regional, fica lá na região lombar. Se é um ponto local, ele promove analgesia. Beleza? E poderia, nessas condições já vamos pensar assim, ó. O paciente tem uma deficiência muito grande do rim aí. Meu, você já tá tratando coisas pra caramba aí. Vamos extrapolar um pouquinho. B23 é um ponto importantíssimo. Vamos pensar nas características do ponto. R3 é ponto fonte do rim. Não tonifica o Ti do rim, tonifica o aspecto yin do rim, harmoniza o canal, melhora as funções do rim. B23 ele pertence a qual grupo específico de pontos? Beixu? B23 é ponto Beixu. E como nós discutimos no vídeo anterior, o ponto Beixu é um ponto meio coringa. Quando você está agulhando o Beixu, é como se você pegasse o órgão na mão e fizesse isso aqui, ó. Chacoalhasse. Então, quando você agulha B23, você dá uma chacoalhada no rim e reestabelece as suas funções. Isso. E falando de função, pessoal, função. Estamos falando de função. Paciente que tem muito líquido aí. O rim dele não está transformando, não está controlando o metabolismo das águas. Vamos pensar aquele tiozinho, vovozinho, ou até pessoas mais novas, né, que confunde muito o aspecto de insônia com acordar várias vezes para ir no banheiro à noite. Então, você vai lá no banheiro e você dá aquela mijadinha. Faz só um pouquinho, dá 2 pingadinhas assim e tem que voltar a dormir. Isso você faz umas 3, 4 vezes aí. Meu, você não tem uma deficiência da função do rim aí? A gente tem que pensar que o Ti do rim, o aspecto mais funcional, ele se manifesta de diversas formas. E quem estudou medicina chinesa clássica sabe do que a gente está falando. Quem estudou medicina chinesa clássica sabe que o Ti do rim, além de controlar o metabolismo da água, ele é responsável pela contração dos orifícios inferiores. Ou seja, ânus e uretra, certo? Então, até para incontinência urinária poderia... Poderia. Aquele vovozinho que tem uma incontinência urinária, que faz xixi a todo momento, tem que usar fralda. Ou aquele senhorzinho, por exemplo, que está evoluindo com uma hiperplasia de próstata e começa a ter estrangúria, tem dor quando vai urinar, não consegue fazer xixi. Os orifícios inferiores estão afetados. Quem está envolvido? O rim aí, né? O rim. Então, você trabalhando aí R3 e B23 já vai ajudar. Bastante. Lógico, poderia acrescentar B40 também? Pode, porque é o ponto mar da bexiga. E comanda a lombar é a mansão dos rins. E o B60 também não poderia? Poderia. Ponto fogo? Agora vamos lá, vamos extrapolar mais. No que diz respeito às funções do rim, o Ti do rim controla os orifícios inferiores, controla o metabolismo das águas. Agora, o Ti do rim, quando se manifesta no ouvido, ele não é responsável pela interpretação dos 5 sons? Sim. Ok? O rim está relacionado à audição. É uma das funções do Ti do rim. Então, para aquele vovozinho que está evoluindo para uma surdez senil, está envelhecendo, está ficando surdinho. E não é só o vovozinho, não. A gente vê muitas condições aí que... Sim. Pessoal novo aí. Você que vai pra balada de segunda a segunda. Você que vai pra balada de segunda a segunda, trabalha direto, não se alimenta direito, não dorme direito, tá? Você tá acabando com o que aí, pessoal? Energia ancestral. Tá ferrando seu rim. Tá? Aí você começa, do nada, seu cabelo fica branco. Chiadinho no ouvido. Chiadinho. Vai fazer xixi, não sai fumacinha. Vai começar a falar e você... o que você falou aí? Alteração auditiva. O dente caindo. Vamos chegar lá. Então, para o indivíduo que tem alteração auditiva, R3 e B23 é funcional? Sim. Óbvio. Agora, você falou a respeito de dente. Por que você falou a respeito de dente? Porque dente é uma extensão dos ossos. E os ossos, na medicina chinesa, ele é nutrido pelo aspecto yin do rim. Do rim. Opa! Então o indivíduo começa a ter problema nos dentes, cai os dentes. É deficiência de rim? Sim. R3 e B23 ajuda? Vai ajudar muito. Você falou que rim tem relação com o osso. Então, osteopenia, osteoporose, é claro que nem sempre, mas pode ser problema relacionado a rim? Sim, claro. R3 e B23.
Tá vendo como R3 e B23 é muito importante? E não pra... Ó, pessoal, igual a gente falou no vídeo passado, não é só o R3 e B23, é o ponto fonte e o Beichu, certo? Se a pessoa tivesse um problema no baço aí, eu não poderia usar o Tai-Bai B baço 3 com B20, Pichu? Poderia. Então, isso é pra tudo, não é só pra... São todas as funções aí. É uma regrinha clínica. Tá, só, ó, se o cara é muito indeciso, só vou falando, o cara é indeciso, não sabe o que quer sair do armário, né? Tá. Tá, você que tá muito indeciso aí, você não pode trabalhar isso com a vesícula? Poderia. Vesícula biliar é o juiz do corpo. Isso. Você não poderia colocar o Beichu da vesícula e o fonte da vesícula? Poderia. Então, ia ajudar bastante, né? Então, essa regra clínica pode ser extrapolada para qualquer tipo de canal, considerando aí as características dos órgãos e vísceras envolvidos. Mas acho que ficou bem claro nessa questão aí do Beichu e do fonte, né? Certo? Beleza? Uma combinação com R3, vai lá. R3 e C7. Opa! R3 e C7. Rim e coração. Quando eu penso rim e coração, primeira coisa que me vem na cabeça é a relação alto e baixo mediada pelos canais unitários. O canal principal do rim, quando se conecta ao canal principal do coração, forma um eixo no nosso corpo, forma um canal unitário. E qual é o nome desse canal? Shaolin. Canal unitário Shaolin. Isso, a relação de água e fogo? Exato. No que diz respeito à teoria dos 5 movimentos. Coração, não atende os atributos do elemento fogo? Uhum. E rim? O rim é a questão da água. Da água. E na questão da dominância lá, a água tem que controlar? Fogo. Se não... Então, R3 e C7, os dois pontos fonte do canal Shaolin, que estimulam água e fogo, promovem a melhora e o equilíbrio dessa relação, o equilíbrio da água e do fogo do nosso corpo. Certo? Certo? Então, por exemplo, se você é um indivíduo que tem deficiência de rim, principalmente deficiência de rim do rim, a água do rim consegue controlar o fogo do coração? Não. Aí quando o fogo do coração inflama um pouquinho, quem que acaba sofrendo? Que mora lá dentro do coração? A mente, o nosso Shen, as nossas faculdades mentais. Sim, aí acontece o quê? Aquela perturbação mental, aquela agitação. Aí, inquietude, né? Porque a água não consegue controlar o fogo ali. O fogo agita, fica subindo ali. Insônia. Então, lembra? E quais são as coisas que o coração controla? O coração controla a coerência da fala? Então, se o indivíduo começa a delirar verbalmente, começa a falar, a fala não tem coerência nenhuma. Não pode ser que o fogo do coração está um pouquinho descontrolado? Um pouquinho? Ou muito, né? R3 e C7 vai ajudar o cara. Vai. Certo? Vai sim. Então, tem essa relação. E os dois, lembra? Os dois são ponto... Fonte. Tá? Então, o C7 vai ajudar a nutrir o yin do coração. Vai regular, né? O yin do coração aí. E o R3 regula o yin do rim. E vai nutrir o yin do rim. Vai melhorar a função também. Então, por isso que a gente vê muitos no atendimento, muito R3, C7. É uma das prescrições mais comuns, principalmente quando envolve padrões de calor no coração ou perda da conexão do eixo Shaolin, perda da conexão entre rim e coração, entre água e fogo. Até voltando um vídeo, ó, um vídeo que a gente deu de método cruzado. Lembra? Lembro. A relação punho e tornozelo. R3, nós falamos que ele está localizado no canal Shaolin, na região logo atrás do maléolo medial. Sim. E C7 ele está localizado onde? No punho. Aqui, ó. Na prega do punho. Então existe uma relação entre punho e tornozelo. O canal Shaolin da mão ele passa aqui. O Shaolin do pé passa atrás do maléolo medial. Então tem uma relação, né? Ó, se você observar nosso vídeo de método cruzado que a gente falou que o punho tem uma relação com o tornozelo. O joelho tem uma relação com o cotovelo. O ombro tem uma relação quadril. Então,
É muito comum também a gente usar C7 do lado esquerdo e R3 do lado direito. Relação, pode falar. Alto e baixo, né? Isso. E a gente usa o C7 do lado esquerdo porque é mais... E é uma relação, né, que a gente faz aí. O alto é Yang. Yang. E o baixo é Yin. Então a gente coloca os... Mas é só um método de tratamento. E você não poderia tratar também até problema no punho e problema no tornozelo também? Entorse de punho, entorse de tornozelo. Então tá vendo o que dá para fazer com as combinações? É as possíveis coisas de tratamento. Dá para estabilizar a mente, dá para trabalhar problema local, dá para regular possibilidades. Beleza, pessoal? Certo? Vamos falar para mais um? Próxima combinação. Já que a gente falou bastante do aspecto Yin do corpo, R3 tonifica o Yin do rim. E o Yin do rim é o alicerce do Yin do corpo todo. Sim. Qual outro ponto que apresenta essa mesma característica? Inclusive nós já falamos dele. De estimular o aspecto Yin do corpo. Baço 6. Tem um videozinho nosso. Tem. Então se o indivíduo tem deficiência de Yin de rim, posso combinar R3 com baço 6? Sim. Posso. Certo? Eu não vou me estender muito nessa combinação, porque nós já exploramos ela no vídeo anterior. Inclusive, o Fábio vai deixar o vídeo marcado aqui em cima. Isso. Só lembra, o baço 6 fortalece o baço, harmoniza o fígado e tonifica o rim. Ponto de reunião dos 3 rins. Isso, aí eu coloco o R3 ainda lá, em tonificação, vai dar um potencial mais pro rim ainda. Aí eu posso fazer o quê? Eu não posso colocar um B23 lá ainda? Então tá vendo, pessoal? Como vocês vão evoluindo no raciocínio clínico. Vão fazendo as conexões aí e vai sair no tratamento de uma forma natural, né? Sem forçar, ai meu Deus, sem desespero. Tranquilo. Tranquilidade. Sem enrolação, né? Sem coisa. Próxima combinação. Isso. Vamos lá. R3 e VG4. Essa combinação é bem legal, é bem interessante. Principalmente para a saúde do homem. R3 nós já discutimos a respeito da função e de todas as possibilidades aí. Agora, quando nós pensamos em VG4, qual que é o nome do ponto? Ming Man. Ming Man é o portão da vida. É o fogo ministro. De acordo com a 32ª dificuldade do Nandim, o nosso rim, propriamente dito, ele é considerado o rim esquerdo. O rim direito, ele é o fogo ministro. Ele é o Ming Man. Agora, os chineses mais contemporâneos, eles orientam que o Ming Man, o fogo dos rins, o nosso fogo ministro, ele está localizado no meio dos 2 rins. E qual que é a localização do ponto Ming Man? Entre L2 e L3? No meio dos nossos rins. Nos meios da localização anatômica prevista pela medicina chinesa. Então, o Ming Man, VG4, ele estimula o fogo dos rins. Fogo ministro. Fogo ministro. Agora, para entender a aplicação da combinação, a gente tem que lembrar das funções do fogo ministro. Isso. Fogo ministro, ó, pessoal, fogo ministro. Fogo ministro, ele é responsável por aquecer todo o nosso corpo. Aquece a bexiga, aquece o baço. Ah, tem deficiência do Yang do baço. VG4. VG4 vai ajudar muito, tá? E se tem deficiência do fogo, é melhor tratar o quê? Lógico, a gente coloca a agulha lá, mas uma mochinha não vai bem? Com certeza. E o VG4, o Ming Man, ele apresenta uma influência muito específica na sexualidade, né? Sim. Ele está relacionado à libido. Então, o indivíduo que tem alterações da libido, VG4 pode ser utilizado. Teve até pessoas, né, que alguns dias atrás fez assim pra mim, ó. Hoje é dia, posso fazer uma mochinha lá no VG4? Olha, vai lá, rapaz. Vai lá, né? Sexta-feira, mocha no VG4. Mocha lá. Mocha é o que... Agora, por que R3 e VG4? R3 não trabalha muito bem os 2 aspectos, Yin e Yang do rim? Sim. O VG4 trabalha o fogo dos rins, o fogo ministro. Então está relacionado à libido. Agora, dá para ir além disso. Esse fogo nos rins, esse Yang dos rins no homem, além de ser responsável pela libido,
Quem assistiu o nosso vídeo de disfunção erétil vai saber do que a gente está falando. No homem, o yang do rim, o fogo dos rins, é o que eleva um membro em direção ao céu. Então esse fogo, ministro, que se manifesta de uma forma yang, subindo, está relacionado à potência e força da ereção, ok? Indivíduo que tem o fogo do rim apagado, o fogo do rim murcha e por consequência quem murcha é o pênis. É igual aquela torneirinha que você abre e não pagou a conta de água. Então, para quadros de disfunção erétil por deficiência de yang do rim, posso combinar R3 VG4? Mas é claro. Já usou? Não, eu nunca usei, eu já usei pra ser. Mulherada, mulherada casada, aí, se o maridão não tiver dando assistência aí, coloca. R3 e VG4. R3 e VG4, brincadeiras à parte, são o nosso Viagra natural. Trata muito bem padrões de disfunção erétil por deficiência de yang de rim. Por que eu falo deficiência de yang de rim causando disfunção erétil? Porque além da deficiência de yang, existem outros padrões sindrômicos relacionados à disfunção erétil. Sim, a gente deu uma palestra, foi quase 2 horas e pouco aí falando das coisas que podem acontecer. Então, deficiência do yang, pode ter deficiência do yin, pode ter aspecto emocional. Deficiência do sangue, do fígado. Então, a gente está falando uma questão mais funcional aí, né? Do yang aí. Então, neste caso específico. Então, indicações de R3 e VG4. Considerando que o fogo ministro é o motor dos desejos, comportamento de busca por sexo, R3 e VG4, muito utilizado para condições onde ocorre perda de libido. Sim. Certo? R3 e VG4, considerando a saúde do homem, é muito usual para disfunção erétil, onde o padrão sindrômico é uma deficiência de yang de rim. Até casos, vamos pensar, a gente trata muito casos de infertilidade, onde tem que tratar o casal. Muitas vezes, pessoal, o problema não está na mulher, está no homem. Tá? Infertilidade. R3 e VG4 também trata infertilidade masculina ou feminina por deficiência de yang de rim. Quando a gente fala em fogo, fogo não é responsável por transformações no nosso corpo? O fogo dos nossos rins, ele é responsável pela transformação da nossa essência. E ele transforma a essência em vários substratos. Na mulher, esse fogo do rim, ele transforma a essência em Tianguei. Tianguei, dessa forma que se pronuncia. Eu acho. Tianguei. É um substrato que está relacionado à fertilidade, ok? Então torna o útero fértil. Ele se manifesta na mulher aos 14 anos e seca aos 49. Esse fogo do rim no homem, ele transforma a essência em espermatozoide. Então está relacionado à fertilidade masculina e feminina. O homem que tem problema de fertilidade, que tem oligospermia, se tem uma dor lombar e o pé frio, é por deficiência de yang de rim, certo? E ainda xixizinho sai fraquíssimo. Então aí, vamos... Pessoal, isso acontece muito, viu? Tratamento de infertilidade, você pensa lá que você vai tratar só a mulher faz todos os exames e tá tudo correto. Aí você chega lá, o homem faz aquele exame do espermograma, vê a contagem de esperma lá muito fraca, né? Baixa, né? Abaixo de... sei lá, de 4 milhões, e você vai procurar sinais, sintomas no cara, você vai ver que o cara tem uma deficiência lá do yang do rim lá. Faz um teste. É muito comum pegar homem com problema de fertilidade, você encosta a mão na região lombar dele, na região do abdômen, como é que é a temperatura da região? Fria. Extremamente gelada. Fria. Ok? Que é uma beleza. R3 e VG4. Tá. Já falamos bastante, né, disso aí. Vamos falar sobre... Eu gostaria de falar só de mais um padrão que eu acabei de lembrar. Já que a gente tá falando de saúde do homem, pô. Vamos. Outro problema que afeta muito a qualidade de vida do homem. E a gente pega bastante. Ejaculação precoce. É triste. Isso, velho. Tem gente que sofre em função disso. É patológico. Mas tem tratamento. Às vezes o homem, ele sente dificuldade de falar, às vezes pra terapeuta mulher, mas pra gente, né? Ele joga aberto. Tô lá, putz, o negócio tá esquentando, a hora que eu for ver... A hora que esquentou, queima a largada. Terrível. Terrível, né? Certo? Terrível. Compromete muito a qualidade de vida do cara. Imagina só a situação
É ruim. É ruim. R3 e VG4. O yang do rim é responsável por contrair os orifícios inferiores. Uhum. Se o indivíduo tem deficiência de yang de rim, tem contração, o indivíduo não consegue reter o espermatozoide, então ele ejacula antes do tempo. Uhum. Tem uma largada, né? Dá uma queimadinha na Eu falo, largada. que é isso, rapaz? É difícil. Pode ir, Arnaldo? Não, mas tem tratamento, tá, pessoal? Não se desespera com isso, procure acupuntura. Lógico, não deixa de ir no médico, mas a acupuntura pode ajudar muito nesses casos. Bastante. Acho que a gente falou bastante sobre o VG4, né? Então, fundamental, R3 e VG4, para esses casos. Qual outra combinação que a gente pode falar aqui? Você falou de VG4, vasogovernador, Posso falar do vasoconcepção? vasoconcepção. E olha que interessante, a gente está falando de 2 canais extraordinários. O que todo canal extraordinário apresenta de relação em comum que está ligado aos rins? Quase, na verdade, todo canal extraordinário ele passa pelo rim, imobiliza o ente. Então nós falamos de VG4, vasogovernador. Agora você vai falar de VC4. vasoconcepção. REM-MAI. Vasoconcepção não vai estar ligado mais com... Se o Ming-Men está ligado mais com função, o vasoconcepção está ligado mais com estrutura, né? O yin. Nutrição, estrutura. O yin do rim. Então, para pacientes com deficiência, até questão de essência, né? Muito usado o VC4, R3 e VC4. Principalmente aí usado parte de problema de fertilidade para mulheres, Sim. tá? Então, às vezes eu trabalho R3, VC4, Zigong, que a gente falou já. Zigong, Lembra? ponto extra, que o nome é útero. Isso, então assim, são combinações que a gente pode fazer. E não falou que o homem tem as costas muito frias? No caso da mulher, ela não pode ter o abdômen muito frio? Baixo ventre, tudo gelado. Uhum. O que a gente faz aí? Combinação raciocínio clínico, momento raciocínio clínico. R3, baço 6, Zigong, IVC, 4. E aí, não é frio o abdômen? A gente não pode colocar uma mocha lá? pode, caixinha de mocha. Em tonificação? Certo? E quando eu penso em VC4, uma das coisas que vem na minha cabeça é o nome do ponto. VC4, Guan Yuen. Yuen não dá ideia de origem, de original. Sim. Não remete a Ti original, aquele produto que vaporiza diretamente da nossa essência. A grosso modo, o Ti original é essência em movimento. Ok? Então fortalece a nossa energia, o nosso Ti original. Uhum. Certo? Então, deu para entender quando você vai usar o VG4 e o VC4? Alterações do Yang, do rim, VG4. Alterações do Yin, do rim, VC4. certo? Sem falar que pacientes podem ter as duas coisas aí, né? Um mesmo paciente pode ter esses dois aspectos. Aí o que você faz? Trata as duas coisas. O rim é o alicerce do Yin e do Yang do corpo. Ele sofre com deficiência de Yin, com deficiência de Yang. Ok? Aí tem que fazer diagnóstico. Diferenciação. Mas pode acontecer, Pode. você pegar Bem comum. paciente. Agora, a gente falou bem, mas a gente... Vamos falar daquele paciente sem vontade. Vamos entrar nas emoções. Isso. Você é um cara que gosta de tratar emocional. Busca a etiologia das doenças baseado na psicossomática. Você que Tô acha meio que... freudiano hoje. Você acha que tudo pende pro lado emocional. Não. Nem sempre. Nem sei, não é assim não. Mas vamos falar de alterações emocionais. Quando a gente fala de rim, emoção do rim, aspecto mental do rim, o R3 ele influencia esses aspectos, né? Sim. Agora, tem outro ponto que influencia muito bem. O Beixu da segunda linha, B50 e... 2. Então, R3 combinado com B52. Agora, amiguinho, vem pra cá. Chega mais perto. Ó, aquela pessoa sem vontade, tá? Vamos fazer aí. Vai vendo seu marido é assim. O cara não tem vontade, acorda de manhã. Muito preguiçoso. Preguiçoso, tem que... Puta, não tô sem vontade de fazer nada. Que saco. Saca?
o cara também vai ter vontade, está muito ligado com função também, né? Funcionar. Né? Quando a gente pensa no aspecto mental do rim, qual que é o nome do aspecto mental que está empolerado nos nossos rins? Zi. E Zi não pode ser traduzido como força de vontade? Força de vontade. Obstinação? Sim. Agora, qual é o contrário de força de vontade? O contrário da força de vontade? Não querer fazer nada, né? Comodismo, né? Tudo muito cômodo. Aquela pessoa prostrado. A pessoa que, tira aquele negócio ali, o cara fala, deixa aí. O indivíduo que tem deficiência de rim, antes de fazer qualquer coisa, ele vai te perguntar centenas de vezes o porquê das coisas. Mas por quê? Mas não é porque ele quer saber o porquê, é porque ele não quer fazer mesmo. A preguiça é tão grande que... Ok? Então o aspecto mental do rim é isso, força de vontade. O rim, na estratificação hierárquica dos órgãos e vísceras, é o ministro do trabalho. Ele que impulsiona a sua mente, o seu Shen. Você quer saber se tá com o rim bom? Acorda de manhã já cheio de vitalidade, vamos aí, vamos fazer, o que é que tem que fazer? Tem que pegar essas 50 caixas aí, vamos aí pegar. Acorda de manhã, já mexendo o ovo, colocando bacon, jogando na frigideira. Isso é um rim forte. Ele fala, vamos aí, vamos fazer, não dá tempo pro comodismo. E essas coisas podem aparecer em certas outras coisas. Imagina uma coisa, você tá num trabalho, você pode melhorar a sua função. Mas assim, por comodismo, você pensa, putz, mas se eu pegar esse cargo, vai me dar um monte... Vai me dar uma dor de cabeça, cara. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu vou ganhar mais, mas eu acho que é melhor ficar aqui mesmo. Trabalho dobrado, pra quê? Não tá, o aspecto do seu rim aí não tá... Né? Tá ruim. Então assim, viu como isso também não é só a questão de só acordar lá, então assim... Pode te prejudicar na sua vida profissional, sua vida financeira. Quem está com deficiência de rim, quando acorda de manhã, senta no canto da cama e fica 10 minutos olhando pro nada. Pensando, putz, que preguiça. Ou você mesmo aí, ó, eu tô falando com você, que coloca no alarme aí mais 5 minutinhos. Você não faz isso não, né? Já fiz agora no frio, né? Foda. Mas assim, mais 5 minutinhos, esses 5 minutinhos... Que vira 20 minutinhos? Que vira 1 hora, dependendo do caso. Vira 1 hora. 5 minutinhos, beleza, te dá um... Isso aí é normal, mas... Toca 5 minutos e você toca, mais 5 minutos da soneca, mais 5 minutos da soneca, mais 5 minutos da soneca. Qual que tá a sua força de vontade? Presta atenção no seu rim. Certo? Certo? Então, o B53 vai ajudar na intenção... E também uma pessoa... B52. O B52 vai ajudar na questão do... E a questão de medo? Com certeza. O aspecto mental do rim tem relação com força de vontade. Agora, qual que é a emoção que deriva do rim? Medo. Certo? Medo. Medinho. Então, assim, aquela pessoa muito medrosa, que também tá ligado com essa questão da força de vontade. A pessoa tem medo de arriscar. De mudança. Medo de arriscar outras coisas. Medo paralisa a pessoa. Medo paralisa. Então, assim, poderia fazer certas coisas, mas o medo... Né? E o medo, a médio e longo prazo... ele acaba sendo considerado uma das taxações do rim. O medo a médio e longo prazo, ele lesa o seu rim, ok? E para o indivíduo que é muito medroso, você já pode ir dando suporte para o rim do cara. Sim. R3 e B50E? E quando a pessoa vai dar uma coisa assim, sente medo, às vezes não sente um friozinho na barriga? Pode dar vontade de fazer xixi? Criança que tem muito medo, não tem enurese noturna, faz xixi na cama? Faz. Medo? É medo do quê? Medo de ir no banheiro. Pensa que o bicho papão vai pegar ele lá. Aí fala, vou fazer xixi aqui mesmo. Na cama. Tá? Certo? Beleza, pessoal? Deu pra pegar mais ou menos a questão do B52 aí? Acho que deu, né? Então, vai ajudar tanto na força de vontade e a questão do medo também. Aí pode combinar, né? B23, B52, R3, né? Isso aí a gente não precisa
Nem falar mais. O coração também tá lesado, pode colocar o C7. A gente tá falando de rim pra caramba. De todas as funções do rim. Só que em particular nós não discutimos a respeito de uma. Existe uma função do rim que ele é previsto na medicina chinesa clássica, compreende aí a parte de teoria de órgãos e vísceras. E alguns profissionais até negligenciam um pouco essa função do rim. É previsto nos clássicos da medicina chinesa que o qi do rim, ele auxilia o pulmão a captar a energia do ar. Ou seja, o qi do rim tem uma participação ativa na fisiologia da respiração. Sim. Ok? E é das águas? Respiração. Respiração. A energia do ar que está lá no céu, não é muito yang? É fácil para a energia do ar descer? Você acha que o pulmão vai conseguir descer tudo aquilo sozinho? Que o pulmão vai lá e desce a energia do ar sozinho? Não. É muito yang para ele. Ele não faz isso sozinho. O qi do rim é responsável por auxiliar o pulmão a descer a energia do ar. Certo? O R3 vai auxiliar bastante com isso aí. Vai. Aí o indivíduo que tem dificuldade respiratória, dispneia por deficiência de rim, nós colocamos o R3, mas nós combinamos com qual ponto? P9. 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 E assim, um excelente ponto também que pode colocar. Ah, você já deve estar pensando, né? Ah, mas poderia colocar o R4. Poderia? Pode colocar o R4 também, que é ponto Luo. Vai conectar com o pulmão. Mas nada que você pode colocar o R3, R4, P9 aí. Certo? Então vai ajudar muito essa questão da respiração. Principalmente no momento da inspiração, da descida do ar. Então, criancinha com asma crônica, muitas vezes tem deficiência de rim e pulmão. R3 e P9. Sim. O idoso, aquele senhorzinho que fumou a vida inteira, 2, 3 maços de cigarro por dia. Aí no final da vida tem insuficiência pulmonar. Não é só, tem efizema pulmonar. Não é só o pulmão que está alterado. É o rim também. Então R3 e P9. Sim, aí voltando, a gente tem que voltar. Questão dos Beishus aí também. Beishu. P9 com B13. R3 com B23. Beishu de rim, Beishu. Lembra que o alemão falou que vai pegar o órgão, vai dar uma chacoalhada nele, vai melhorar a função? Então assim, eu coloco R3 e B20. R3 e B23. Chacoalha o rim. P9 e B13. Chacoalha o pulmão. Entenderam a lógica aí do negócio? Melhora a relação rim e pulmão. Tá dando pra entender, pessoal? Aí o indivíduo respira melhor. Certo? Certo. E acho que do P9, isso aí. Você tá tentando me imitar? Eu tenho esses trejeitos todos? O alemão não fica quieto, vocês notaram que ele fica Síndrome assim. de alemão. O óculos não ficou muito parecido, mas... Vamos que vamos. Vamos lá. Olha, tá vermelho, tá mais vermelho aqui. Tá calor aqui. Tá, né? Pessoal, o rim tem uma extrema relação com a medula? É verdade. Um dos substratos que derivam da transformação da essência e tem relação com o rim é a medula. Eu tava esquecendo dele. Questão da medula, né? E a medula tem muito a ver com o cérebro? Sim, o cérebro é um mar de medula. Sim. E a gente não pode fazer uma combinação R3 com VB39? Por que você pensou em R3 e VB39? Que é o VB39... Ele é o ponto que influencia a medula. A medula é um produto que deriva da transformação do rim. Então, se você utiliza R3, você não está estimulando as funções de transformação? Vai formar mais medula. E se você coloca a VB39, você vai influenciar a medula mais ainda. Dizem os clássicos que esse ponto tem a ver até com o negócio do sino, né? Ah, é verdade. Ficava um negocinho na perna dos chineses, da chinesa, que tocava um sininho lá e ficava próximo ao VB39. Existe uma historinha que... Bom, vamos lá. Na China antiga, existiam os bailarinos que eles dançavam durante as festas com a proposta de animar o imperador. Então, aqueles bailarinos, aqueles dançarinos, eram considerados atletas de alta performance. E esses dançarinos, quanto melhor o cara dançava, ele ia recebendo uma determinada graduação, como se fosse
artes marciais. Então, o dançarino de baixa performance, ele ganhava um cocar. O de média performance, ele ganhava um colarzinho. E o dançarino de alta performance, o cara que fazia malabarismo, que manjava pra caramba, ele ganhava um adorno, que era um sino, que ficava pendurado na região lateral da perna. Próximo ao maléolo lateral, o sino ficava ali batendo. Bebê? E o que acontecia? Na área correspondente a VB39. O que acontecia? Os atletas de baixa e média performance, depois de alguns anos, eles começavam a ter muita lesão articular, muita lesão óssea, ok? Agora, aquele atleta de alta performance, que tinha o sino batendo na região lateral da perna, o cara pulava, rodava cambalhota, plantava bananeira, e o cara não tinha lesão. Pelo contrário, a performance acabava aumentando. Melhorando, né? O osso e as articulações do cara eram extremamente rígidas e resistentes. Aí o chinês, como é muito esperto, ele começou a observar tudo. Porque a medicina chinesa clássica é baseada exclusivamente na observação. O que ele fez? Ele falou, poxa, aquele atleta de alta performance que tem articulações e ossos extremamente forte, o único diferencial que ele tem dos outros é um sino que fica batendo na região da perna. Opa! Naquela região deve ter alguma coisa que melhora a nutrição de osso e de articulação. E melhora o estado de atenção do cara, deixa mais em alerta, ok? Para aumentar o rendimento, a atividade. O que o chinês pensou? Naquela área tem um ponto de acupuntura. Sim. A partir daí, surgiu um ponto chamado de Xuan Zong, que pode ser traduzido como? Mar da minha. Sino suspenso. Ai, cabeçudo. É o sino suspenso que é batendo na perna. É, isso aí, né? E é um ponto que fortalece a medula, melhora a nutrição dos ossos, das articulações e nutre o cérebro, deixa o cara mais ligado. Sem falar ainda que ele é os 3 yang Da perna. das pernas, né? Então, assim, tem várias. Então, o VB39 a gente usa muito. Com moxa também, né? Então, R3 com VB39 vai aumentar a produção de medula e nutrir o cérebro? Vai. Para o indivíduo ficar mais alerta. É legal? Vai. E aquele vovozinho que começa a ter uma doença neurodegenerativa, começa a ter Parkinson, não posso utilizar R3 e VB39 para aumentar a produção de medula e nutrir o cérebro? Sim. Certo? Principalmente aí agulhando e fazendo moxa. Tá? Agora, medula vai além disso, né? Quando a gente fala de formação de sangue, hematopoiese na medicina chinesa, para formar sangue não precisa do rim se manifestando? Precisa. Na forma de medula óssea catalisando a reação? R3 VB39 melhora a qualidade do sangue. Aí você pode entrar com o baço 6, Também. fortalece o baço. Então, assim, vai implementando as coisas, né? Ih, dá para falar bastante de medula aqui hoje. Pessoal, se quiser falar, a gente fala o dia inteiro aqui, meu. É gostoso falar de medicina chinesa. Agora, vamos falar, falando de outra, não saindo dessa questão da medula, vamos falar mais especificamente dos ossos agora. Ossos. A gente sabe que rim e osso têm uma íntima relação. O rim, ele nutre a arquitetura do osso. O osso, igual a gente falou da questão do dente, que o dente é uma extensão Dos ossos. dos ossos. Então, o rim, ele vai tomar conta aí dessa questão do osso. Então, mas, além do rim, vamos pensar assim, alemão, você fraturou o osso. Certo. Aí você poderia usar o R3? O R3, Mas eu tenho um ponto específico que influencia os ossos. ah, beleza, perfeito. Assim, um que influencia a medula, tem um que influencia os ossos. Existe ponto de influência para tudo que é tecido. Uhum. E qual é o ponto de influência do tecido ósseo? B11. Ah, então, por exemplo, se o indivíduo tem uma fratura, para melhorar a consolidação óssea, eu utilizo R3 para fortalecer o rim do rim e nutrir o osso. Isso. E B11 para influenciar o tecido ósseo. Sim. E posso trabalhar aí dando estímulo local também. Também. Com moxa, com... E aquela senhorinha que começa a chegar na menopausa, começa a ter aquele calorzão, aquele fogacho, aí tem aquela lombalgia, de repente começa a ter problema ósseo, fratura, porque desenvolve osteoporose. Se tem lombalgia, calor crônico e alteração de massa óssea, tem deficiência de rim.
Então, uma osteoporose por deficiência de rim, eu posso tratar com R3 e B11? Pode. Deixa eu arrumar meu sino suspenso aqui. Tá bom. Pode trabalhar com B11, sim. Não só trabalhar com B11, mas lembrando aí, você falou, a dor é onde? Osso. E na Lombar. R3, B40, B11. B11. Tá vendo, pessoal? Vértebra. Osso. Não vamos esquecer das coisas. Tá? Não vamos viajar na maionese, né? Certo? Tá dando pra entender? Tô gostando? Eu com barba? Fiquei bem? Vamos lá. Tá bonitão. Alemão, Oi. a gente falou de medula, Medula. a gente falou de ossos, mas a gente tem que falar também de um ponto. Bairroi. Isso, Barruei. VG20. VG20. Porque assim, o Yang, a gente precisa ter Yang puro também, né? Sim, Yang funcional. Se o Yang puro não sobe, o que vai ficar lá a umidade, né? Peso na cabeça, né? Uma umidade, uma obstrução dentro da cabeça. E R3, que tem essa ajuda a tonificar o Yang do rim, com o VG20 que faz subir o Yang puro. Opa! Yang puro, Yang funcional. Quais são as características desse Yang puro? É uma manifestação extremamente Yang, que vai para a superfície do nosso corpo e da nossa cabeça, com a proposta de aquecer os músculos da superfície e aquecer o sistema nervoso central. Então esse Yang puro, ele aquece aqui, ó. E quando a gente pensa em Yang, a gente não pensa em função? Sim. Se é puro, é mais função ainda. Então R3 e VG20 é uma combinação utilizada para elevar o Yang puro e melhora a nutrição da cabeça. Sim. Você que sente dores de cabeça com Sensação de peso. de peso, você que esquece muitas coisas. Esquecimento é alteração funcional. Não tem Yang para colocar o sistema nervoso central em movimento. Não tem Yang para aquecer o cérebro. Aí eu falo, você não poderia trabalhar aí o VB39 também? Poderia. Cérebro é um mar de O medula. R3 e o VG20? E se eu quero fazer o Yang subir, eu não poderia trabalhar com mocha também no R3, com Poderia. mocha no VB39? Pessoal, vocês estão entendendo? Então, VG20 ele faz com que o Yang sobe. R3 e VG20 melhoram o aquecimento da cabeça, dispersa o Yin turvo, trata a dor de cabeça, trata lapso de memória, esquecimento. Agora, E ajuda hemorroidas, né? A gente tava esquecendo da hemorroida. trata hemorroida. Pô, quem conhece medicina chinesa clássica sabe que hemorroida é um afundamento de Yang, certo? Plum, caiu. E o rim não está relacionado aos orifícios inferiores? Pô, hemorroida se manifesta onde? No orifício inferior, no ânus. Os orifícios têm relação com o rim. Então R3 vai fortalecer os orifícios. VG20 vai puxar o que está descendo. Não fique sofrendo, não sente de lado. Faça uma mocha no VG. Eu vejo às vezes pessoas sentando de lado. Fala, você tá sentando de lado aí, velho? Mocha no VG20. Moça no VG20, rapidinho já resolve. o Melhora. problema ali. Então assim, ó, a gente falou só do R3 aqui, o R3 como... Você quer ver outra indicação de R3 e VG20? Que eu utilizo pra caramba? Incontinência fecal. Sim. Cara, se você conhece a medicina chinesa clássica, você começa a virar um prescritor de pontos. Você vai buscando recursos que são infinitos. R3 não fortalece os orifícios inferiores? Se o indivíduo está com incontinência fecal, não está conseguindo segurar as fezes, as fezes estão descendo. R3 fortalece os orifícios. VG20 eleva o Yang. Então vai parar de descer, trata a incontinência fecal. Tem outra coisa também, que a gente tá num caso difícil no ambulatório aí. Tá bravo. Tá, ele tá falando, o rapaz vai 15 vezes no banheiro. A gente está com o caso de um paciente com doença de Crohn. Isso. Não tem problema falar, a gente não vai identificar o paciente, Isso. enfim. Doença de Crohn. O cara tem o trânsito intestinal extremamente aumentado, rápido. Pô, 15 vezes ir no banheiro é terrível. Terrível. Imagina a vida da pessoa. O paciente está perdendo peso, tem que usar fralda, tem cólica. Tem terrível. medo de comer. Está emagrecendo bastante, perdendo massa e volume muscular. O que a gente usou nesse paciente? Tá usando?
pontos de rim, pontos que fortalecem o esfíncter, pontos do vaso governador. O vaso governador ele passa no assoalho pélvico. VG20 para fazer o IE. Tá descendo, amiguinho. Tá descendo, ó. Tem que levar. Tá? E a gente tá fazendo o que principalmente ali na região da lombar do fogo ministro ali? Aquecendo com moxa. Meu, ó, pra você ver como que tem a ver. A gente gastou um bastão de moxa nesse paciente e ele não sentiu as costas quentes. Esse aí não tem costas quentes mesmo. Não tem, coitado. Não, mas um bastão de moxa. Então foi revezando as pessoas para fazer moxa. Tá? Ele sentiu que aqueceu um pouquinho. Você vê como que tá o fogo ministro ali? Tá? Ascensão de Yang ali, como é que tá? Praticamente não tem. Não segura, se não segura, desce. Então, paciente, eu acho que ele vai melhorar com essa... Ah, a gente vai dar um jeito. Vamos. Isso aí é pessoal, esse paciente é pessoal. Podem perguntar dele pra gente, que a gente vai fazer ele ir no banheiro menos aí. Com certeza. Né? E o que poderíamos falar mais? R3, já falamos de 12 combinações. A proposta era fazer 12. Caramba, 12 combinações. Tu poderia falar R3 com R6. R3 com R7. R3 com R9. R3 com VB34 para fortalecer a articulação e osso. Enfim. R3 com R10. Agora, existem N combinações. Diversas possibilidades. A gente vai deixar essa responsabilidade com vocês. Pessoal, desde o começo do vídeo lá, do ano passado que a gente fez, a gente quer que você raciocine, tenha esse pensamento também, monte os protocolos. A gente falou sobre o R3, sobre várias coisas aí, mas vai pegando todos os nossos vídeos aí, vai vendo. 12 combinações, eu quero ver mais 12 combinações aqui embaixo, ó, nos comentários. Beleza? Certo, gente? Certo, ó, falamos bastante. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, né? Porque não a gente fica falando demais aí. E próximo vídeo a gente vem com novas novidades, novos desafios, novos estereotipos. Você vai cortar a barba no próximo vídeo. Vou aparecer de cavanhaque só. Isso aí. E aí, tem sido muito Netflix? Bastante. Qual série você tá assistindo agora? Ah, cara, eu tô assistindo muito anime, eu não tô assistindo muita série. É. Tem uma série boa lá, hein? Começou uma agora, muito boa. Beleza? Pessoal, é isso aí. Já falamos demais hoje, já tô com o meu rim estrupiado. Eu acho que P9 merece um vídeo. P9? P9. Ah, esquecemos de falar uma coisa do P9. Ponto de comando, não, ponto de influência dos vasos. Certo? Tá? Pra você aí, né? Você já ia comentar aí, ó. Mas vamos deixar pro próximo vídeo, Isso. senão a gente vai consumir todos os nossos recursos. Beleza? Nunca comentem nossos vídeos antes de chegar até o final, hein? Senão Certo? você cai do cavalo. Beleza? Beleza? Beleza, pessoal? E 12 combinações nos comentários. tchau. Valeu.